de política econômica, nós temos regime de meta de inflação, como eu falei, regulação microprudencial, direcionada aos bancos comerciais. Não vou ter tempo de tratar disso, mas a questão de adoção de um câmbio flutuante, né? Isso tem a ver com você manipulação de uma taxa de juros, né? E a utilização de taxa flutuante, a política fiscal, o compromisso com o orçamento equilibrado de curto e longo prazo. Isso teria, né? Havia essa visão de que teria a implementação dessas políticas teriam gerado, né, um período de grande moderação, né, grande moderação nas economias avançadas, que é um período de crescimento econômico forte com estabilidade de preços, tá? Com redução da volatilidade da inflação e do produto ao longo da década de 90 até meados dos anos 2000 nas principais economias mundiais. Por favor. Bem, revisão do novo consenso, eu peguei aqui. Uma questão que é interessante, que eu vou tentar mostrar, não vou ter muito tempo para mostrar, mas é o seguinte, não existe uma visão única no mainstream, né? Então, existem aqueles. O que eu vou tentar mostrar é que o núcleo firme não se altera por ninguém, mantém o núcleo firme, mesmo os revisores do mainstream. Mas há economistas que o cinturão protetor, né, flexibilizam o cinturão protetor, outros menos. Tá? Então, acaba que as diferenças do mainstream vão muito nesse sentido. Aqueles economistas que acham que, perante a crise financeira mundial, a grande recessão, há necessidade de flexibilizar o cinturão protetor, e há aqueles economistas que reafirmam, né, o novo consenso macroeconômico, tanto em termos do seu núcleo firme, quanto do seu cinturão protetor. Dois exemplos clássicos, no sentido da flexibilização, Blanchard, por exemplo, para dar os nomes. Exemplo clássico da não flexibilização, o Taylor. Né? E são pessoas muito fortes. Né? O Bernanke, né? Ele estaria um pouco mais ligado àqueles de uma maior flexibilização. O Bernanke e Yellen um pouco mais no sentido da flexibilização. O Minsky fica ali no meio, o Woodford fica ali no meio, né? Um pouco mais para não flexibilização. Então, tem uma série de nuances nesse debate. O Minsky, por exemplo, ele diz o seguinte, revisão do novo consenso. A estratégia da política monetária decorrente dos novos princípios, são aqueles anteriores, eu peguei dele, tá? Da nova síntese neoclássica, a que tenho me referido, por falta de um nome melhor, como regime de metas de inflação flexível. Uma vez que, como afirmei aqui, nenhum desses princípios é invalidado pelos acontecimentos da recente crise financeira, essa abordagem de política monetária ainda é igualmente válida. Os argumentos que fundamentam a junção dos bancos centrais com os princípios da nova síntese neoclássica ainda são tão fortes como eram antes da crise. Quer dizer, então, claramente, está dizendo que a crise financeira não invalidou, né, os preceitos dessa nova síntese neoclássica, que é o novo consenso macroeconômico. Por favor. Contudo, há uma convergência, né, entre os economistas numa certa transitoriedade da PMNC, as políticas monetárias não convencionais. Né? Quer dizer, um pouco a ideia, a questão toda é o seguinte, tem os economistas, tirando o Taylor, né, eu vou falar um pouquinho, né, ele, de forma geral, os economistas do mainstream, ele diz o seguinte, em situações excepcionais, vale a adoção de instrumentos excepcionais. Tá? Então, isso significa que cabe a utilização de políticas monetárias não convencionais, como adotado o quantitative easing, por exemplo, o Banco Central americano, o Federal Reserve, comprando títulos privados. Ele está quase que atuando de uma forma quase que fiscal, tá? Financiando, né, o setor privado. É uma situação totalmente anômala, anormal na atuação do Banco Central. Né? Então, mas, uma vez que tenha passado a crise, você volta a adotar as políticas convencionais. Tá? E, portanto, necessidade de retirar esses estímulos monetários. A coisa não é bem assim. O Blanchard tem uma visão um pouco
por exemplo, a questão de mudança da regulação microprudencial para uma questão de regulação macroprudencial, alguma mudança no sentido de que a política monetária não deve estar apenas voltada para a questão de inflação, mas deve ter um objetivo também de estabilidade financeira, desde que não comprometa o compromisso de inflação. Essas questões estão sendo colocadas. Então, há, contudo, divergência entre os pesquisadores de como será conduzida a política monetária pós-crise. Tá? Os acordos entre os autores distinguem-se em relação às proposições aditivas à política monetária, tá, como maior ou menor flexibilização do regime de meta de inflação, representado pela necessidade da política monetária interagir com as políticas macroprudenciais. Tem toda uma discussão de como você articular uma política monetária e financeira, que eu vou falar a seguir, controle de capitais e câmbio, eu não vou ter tempo de falar aqui, assim como a redefinição do papel da política fiscal. Por favor. Então, política monetária. Vou falar política monetária, política financeira e política fiscal. Tentar mostrar qual é a discussão e quais são as diferentes visões com relação a esses três. O Blanchard fez um famoso artigo, Blanchard e outros, né, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, fazendo uma revisão, né, da política macroeconômica ortodoxa, mas mantendo os preceitos, né, principais. Por exemplo, o Blanchard defende que se a adoção de uma meta de inflação, né, em vez de 2%, uma meta de inflação ao redor de 4%. Tá? E por quê? Né? Porque o problema que teria acontecido durante a crise financeira é que o Banco Central reduziu, né, a taxa de juros, mas como a margem de inflação, a taxa de inflação de 2% para 0%, era muito curta, né, ele não podia reduzir mais, senão ele ia incorrer em taxas negativas. Né? Então, a margem de manobra, você com uma inflação maior, você teria uma maior margem de manobra para a adoção de uma política monetária anticíclica. Essa é a ideia. Né? Então, a vantagem dessa... Aí tem toda uma discussão em cima de quais vantagens e desvantagens. A vantagem seria maior efetividade para lidar com a recessão, mas outros economistas, como Minsky, sustentam que esse tipo de mudança no nível de inflação seria prejudicial no sentido de que ela sempre a questão da flexibilidade. Né? Você começa a flexibilizar demais, você tem uma dificuldade de fazer uma ancoragem das expectativas inflacionárias. Tá? Gera também uma maior volatilidade da inflação, quer dizer, pelo simples fato, quer dizer, você trabalha com uma inflação maior, né, você está valores absolutos maiores, isso tende a gerar uma maior volatilidade. Né, e, consequentemente, isso poderia levar o Minsky quer dizer, esse compromisso com uma inflação maior poderia levar, instabilizar as expectativas inflacionárias e levar a inflações a patamares maiores do que os próprios 4%. Por favor. A segunda questão, na literatura, né, é se a política monetária deve ser utilizada para controlar preços de ativos financeiros. Aí tem uma grande discordância, né, entre os autores. Né. O Blanchard coloca, no trabalho de 2010, no trabalho de 2013, a dificuldade de se avaliar corretamente o significado das elevações dos preços dos ativos financeiros. Ele diz que o policymaker ele poderia incorrer no erro do tipo 1 ou no erro do tipo 2. O erro do tipo 1 é assumir a existência de uma bolha financeira, quando, na realidade, o aumento dos preços dos ativos reflete uma mudança dos fundamentos. Né? O erro do tipo 2 seria o contrário, quer dizer, ele assume, o policymaker assumir que a mudança nos preços reflete, para mais ou para menos, refletem mudanças nos fundamentos, quando, na realidade, é apenas uma bolha. Né? Então, ele diz que a dificuldade do policymaker é perceber, né, se esse aumento dos preços dos ativos significa uma mudança dos fundamentos ligados aos ativos financeiros ou significa uma bolha financeira. Né? Isso leva, de qualquer forma, a eles defenderem, né, por exemplo, o Blanchard vai defender a utilização de instrumentos de regulação macroprudencial.
não despreza a regulação microprudencial, né? Ele diz que tem que ser, problema de risco sistêmico tem que ser resolvidos com instrumentos macroprudenciais. O Minsky e o Woodford, eles defendem uma outra ideia, né? Eles defendem que eles estão preocupados com essa questão, dizem, o problema de estabilidade financeira, quer dizer, a taxa de juros baixa, ela pode gerar uma maior propensão ao risco dos agentes, tá? Então, ela afeta, isso pode gerar bolha de ativos, tá? E que, portanto, eles defendem o que na literatura passou a ser chamada uma visão de que a política monetária ela deve estar baseada não apenas, né, no funcionamento da regra de Taylor, né, tradicional, mas ela deve olhar também, ter um olho na questão da formação de bolha de ativos, de tal forma que essa política de inclinação contra o vento signifique, se ela percebe, né, através de um conjunto de indicadores que está se criando uma bolha de ativos, ela deve utilizar a política monetária para tentar desinflar essa bolha de ativos. Tá? Então, seria essa... Então, acrescentar ao regime de meta de inflação um objetivo explícito de estabilidade financeira. Mas, veja bem, na realidade, eles estão dizendo aqui o seguinte, você está utilizando um instrumento para dois objetivos. Tá? Objetivo de inflação e objetivo de estabilidade financeira. Tá? Por isso, o Blanchard diz, olha, aí tem um problema, né? Então a gente tem que utilizar, na realidade, outros instrumentos macroprudenciais. O Taylor tem uma outra posição, né? O ortodoxo mais puro, né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, o problema na análise disso, a política monetária foi conduzida bem nos anos 90, tudo, o problema em 2002 e 2005 é que a taxa de juros do Fed esteve mais baixa do que a regra de Taylor recomendava. Tá? Então, o que o Taylor está dizendo é o seguinte, use direitinho a regra de Taylor, tá? Você não vai ter problema. Tá? É claro que está implícito no argumento do Taylor, que é um aspecto questionado por os outros autores, de que os mercados financeiros são eficientes e que mudança nos preços dos ativos financeiros refletem mudança nos fundamentos econômicos. Tá? Então, ele é o ortodoxo puro. Tá? Se ele cumprisse, ele vai dizer o seguinte, cumprisse a regra de Taylor, elevaria a taxa de juros, não teria maior propensão, não estimularia maior propensão ao risco, não teria esse problema de bolha de ativos financeiros. Né? Então, por favor. Essa é uma discussão que passa a ter. Uma outra questão que está se falando muito, né, é uma discussão nova, é uma discussão que já tinha antes, né, o trabalho do Egerton e do Woodford de 2003 já colocava isso, mas ganhou uma força muito grande com o Bernanke, né, o Bernanke e a Yellen está seguindo. Quer dizer, é a ideia da política de sinalização de orientação para frente. Tá? O que significa isso? Né? Significa que, quer dizer, a política monetária, no regime de meta de inflação, né, você vai tentar moldar, através da taxa de juros, as expectativas inflacionárias futuras dos agentes. O que o Ford Guidance ele acrescenta? Ele está dizendo o seguinte, o Banco Central comunica aos agentes que está comprometida com uma mudança na condução da política monetária no futuro. Tá? Então, por exemplo, ele diz o seguinte, olha, pessoal, a gente vai desmontar o quantitative easing e quando a economia, como já está mostrando sinais de que está crescendo, em algum momento a gente vai levar a taxa de juros. Tá? Então, a ideia, então, ele já está sinalizando, a ideia é que ele sinalizar antecipadamente uma mudança na condução da política monetária e, com essa política de orientação para frente, também tentar convergir as expectativas dos agentes dentro das intenções da política adotada. Tá? Essa que é a ideia. Né? Evidentemente, os economistas mainstream, vários economistas criticaram, né,
as críticas no sentido de que um dos pontos principais é dizendo o seguinte: bom, o que garante que o Banco Central não vai descumprir aquilo que ele falou? Está dizendo que vai fazer uma coisa, as condições econômicas podem mudar, e ele pode fazer outra. Quer dizer, vai ter perdas em termos do binômio reputação-credibilidade. Né? Então, tem economistas que dizem. Né? Então, ele pode descumprir tanto no compromisso de elevar ou no compromisso de baixar na taxa de juros. Se ele mudar, se as condições alterarem, ele diz que vai baixar a taxa de juros, chega lá e ele eleva a taxa de juros, ou vice-versa. Então, tem perda de credibilidade nesse sentido. E a comunicação, segundo o Clarida, por exemplo, essa pode ser percebida como uma política discricionária, que pode ser alterada ao longo do tempo, comprometendo a questão da ancoragem da inflação. Bernanke e Yellen, aí eles sustentam o seguinte: olha, tudo bem, eu aceito essa argumentação, tudo. Agora, a questão é da maneira como o Banco Central comunica. O Banco Central tem que comunicar que essa sinalização de intenção de política monetária ela é condicional. Ela é condicional ao quê? Se mudar alguma coisa, se tiver alguma mudança significativa, eu espero que, por exemplo, que o nível de desemprego esteja diminuindo, mas ele não diminui por algum motivo, né, alguma condição externa, né, eu poderei alterar, sinalizar que eu estou fazendo uma sinalização da minha intenção, mas essa, em algum momento, se for bem justificado, pode haver alguma alteração na condição da política monetária. Né? E aí os estudos do Federal Reserve, aí tem uma série, eles evidentemente, fazem menção a esses estudos empíricos do Federal Reserve, mostrando que a comunicação do Banco Central com o público sobre as intenções futuras da taxa de juros de curto prazo influencia de forma importante, não desprezível, as expectativas dos agentes, afetando a taxa de juros de curto prazo, que é o que interessa, ao fim e ao cabo, o que a política monetária quer afetar, né, indiretamente a taxa de juros de longo prazo. O que eles estão dizendo é que os estudos empíricos mostram que afeta expectativas, afeta as expectativas de longo prazo, afeta a demanda agregada, afeta o comportamento do produto e da inflação. Uma outra questão é do ponto de vista da política financeira. No novo consenso, existia uma dicotomia entre a política monetária e a política financeira. Em que sentido? Política monetária trata do problema da inflação, né? A questão da estabilidade financeira vai ser adotada através da regulação microprudencial, né? Cuja maior expressão seria os acordos de Basileia. Quer dizer, é tentar fazer o compromisso dos bancos, né, a terem um coeficiente de capital, né, do lado do seu passivo, para se precaver, né, dos riscos dos seus ativos. Se você tem ativos de maior risco, você vai ter um coeficiente de capital maior. Se você tem os ativos de menor risco, você vai ter um coeficiente de capital menor. O que a crise mostrou, que claramente, por várias razões, né, entre outras razões, porque os bancos passaram a ter uma série de operações fora do balanço, quer dizer, criou-se uma série de inovações, operações de securitização, etc., ao largo da regulação das autoridades financeiras, né, que passaram essa regulação e gerou, né, um aumento de risco e a geração de risco sistêmico enorme. Então, hoje há um reconhecimento de que esse sistema regulatório financeiro ele não dá conta do problema da prociclicidade do sistema financeiro. Então, essa questão também é dada, quer dizer, no sentido de que, embora, de novo, o Taylor vai ser contra, ele reafirma a política monetária, o Banco Central deve se preocupar apenas com política monetária, tá? E conduzir bem, de forma ortodoxa, a política monetária. Né? Outros economistas do mainstream, né, por exemplo, Einstein Green e outros, um trabalho importante, foi um relatório que foi produzido em 2010, né, da crise financeira abalou a confiança nas ferramentas microprudenciais para propósito de estabilidade financeira. Tá? Então, então, na presença de falhas de mercado, o mais apropriado é a utilização da regulação macroprudencial. O que é a regulação macroprudencial? É a regulação
que passa a ter uma preocupação de adotar medidas que afetem a todas as instituições financeiras. Um exemplo disso, a volta à utilização de recolhimentos compulsórios, não para propósitos de eficácia de política monetária, mas para propósitos de estabilidade financeira. Por exemplo, o Banco da Inglaterra tem utilizado, voltou a utilizar fartamente, né, depósito compulsório, mas utilização de regras. Por exemplo, se um país tem problemas excessivos de obrigações externas em moeda estrangeira, você tentar criar regras regulatórias que inibam, né, o crescimento de obrigações em moeda estrangeira por parte do setor bancário, ou seja, a alavancagem em moeda estrangeira, né? Então, tem toda uma questão. E aí, os autores têm defendido que você faça enquanto que no novo consenso original, política monetária e política financeira eram vistas como separadas, a visão é que você deve coordenar as duas. Por exemplo, se o Banco Central adota uma política monetária, uma taxa de juros mais baixa, né, ele tem que ficar de olho na questão dos riscos do setor bancário. Se for o caso, né, ele adota uma regulação financeira para diminuir. Por exemplo, foram as medidas macroprudenciais adotadas pelo Banco Central do Brasil, né? O crédito estava crescendo muito, os bancos estavam se alavancando, adotou políticas macroprudenciais, né, para tentar diminuir o risco. Não foi exatamente esse contexto, porque ele não estava diminuindo taxa de juros só veio ser diminuída mais para frente. Um pouco a ideia de combinar as duas coisas, né? Então, você adota uma política, eleva a política de taxa de juros, porque o hiato inflacionário está aumentando, né? Você aumenta a taxa de juros, né? Mas como os agentes estão muito endividados, né, você vai, na outra ponta, você flexibiliza um pouco a regulação prudencial, né? Então, fazer um pouco a combinação dessas duas coisas. O Taylor discorda, né? O Taylor diz não, diz de novo, a incorporação de uma política financeira. Ele diz, o ponto do Taylor é o seguinte: você está dando para a autoridade monetária objetivos diversos, isso gera problemas de ruídos, afeta a credibilidade da autoridade monetária, então significa perda de dependência do Banco Central. Por favor. Política fiscal, né? Já tem 10 minutos só para terminar, né? Ainda uma palhinha sobre política fiscal. Não tem a discussão de longe, né? Para mim, que eu perdi o tempo aqui maior sobre política monetária e financeira, porque é onde tem uma enorme discussão. Essa discussão é muito referenciada na experiência americana, né? Mas tem uma discussão também sobre a questão da política fiscal, né? E é no sentido de que, por exemplo, o Minsky sustenta de que a crise gerou um aumento substancial do déficit público, né, e gera problemas de dominância fiscal, ou seja, os governos, aos olhos dos agentes, né, os governos podem ser vistos como não sendo capazes de liquidar os gastos excessivos, né, com impostos futuros. O ponto do Minsky é o seguinte: o déficit público aumentou tanto, né? O ponto é o seguinte: tudo bem, adotou políticas fiscais dentro de si, tudo bem, mas tem que ter um limite. Tá? Tem que ter um limite. Por quê? Porque senão a gente vai ter um problema de dominância fiscal. Tá? Os agentes vão perceber que você tem um déficit público, déficit público alto, a dívida pública está crescendo muito forte. Isso ele vai gerar dúvidas se os governos vão estar comprometidos, de fato, em aumentar o imposto no futuro para fazer face a isso. Tá? A alternativa disso vai ser, que ele acha que seria provável, se não fizer isso no seu devido tempo, é que o governo vai acabar monetizando, monetizando a dívida pública, isso vai gerar inflação. Tá? A crítica, evidentemente, a crítica é isso, é dizer o seguinte: olha, mas isso, a experiência tem mostrado que, mesmo no caso dos Estados Unidos, que a economia está voltando a crescer, não há sinais de que a inflação está se acelerando de forma significativa. Ainda está correndo muito por baixo, né? Por mais que o nível de desemprego está diminuindo, mas a inflação ainda está correndo por nível baixo. Já o Blanchard já sustenta uma ideia
de que há necessidade de criar um espaço fiscal para a execução de débitos orçamentários, ou seja, há necessidade de criar condições para, quando necessário, adotar políticas fiscais anticíclicas. Ele é o único dos autores do mainstream que eu vi sendo mais explícito com relação a essa questão, né? E aí ele tem uma ideia, a ideia dele não é exatamente a ideia dele, né? A ideia é que você, no período de crescimento econômico, procura fazer uma redução na relação dívida pública-PIB, né, para criar condições, você ter nível de dívida baixo, para você ter condições, quando a economia estiver em desaceleração, para poder adotar uma política fiscal anticíclica, sem cair em problemas de dominância fiscal. Tá? Então, é o economista que tem essa preocupação de, por favor. Aqui tem o quadro síntese, aquele quadro síntese, aqui tentando mostrar as mudanças. O núcleo firme é exatamente o que está sendo o desemprego, expectativas racionais, concorrência perfeita, inflação como fenômeno monetário, consistência temporal, Banco Central independente, mesma coisa. O que muda aqui no cinturão protetor, né? Então, há uma flexibilização na utilização da regra de Taylor, está dizendo, por exemplo, colocar o objetivo de estabilidade financeira, não só estabilidade inflacionária. Tá? Há um questionamento com relação à hipótese de mercados eficientes. A própria ideia de introdução. Então, sair de uma regulação puramente microprudencial, caminhar para uma regulação macroprudencial. Questionamento da equivalência ricardiana. Né? Por exemplo, a ideia de se criar um espaço fiscal, a la Blancha, que você possa adotar uma política fiscal anticíclica. Né? E a questão da neutralidade da moeda no curto prazo, por exemplo, com a adoção em casos excepcionais, de uma política de expansão quantitativa. Né? Então, em termos de condução de política econômica, regime de meta de inflação, incorporando o papel de gerenciamento de risco, não é só puramente estabilidade de preços. Né? Regulação macroprudencial. Eu não discuti aqui, né, por exemplo, o FMI mudou a posição dele com relação à questão do controle de capitais e passou a defender controle de capitais como um instrumento de última instância e temporário, tá? Mas, em alguns casos, justificáveis, como foi o caso da expansão de fluxos de capitais em função do quantitativismo que teve para os países emergentes. Né? Ele falou, não, aí está gerando uma situação insustentável de apreciação da taxa de câmbio dos países emergentes, que deve ser neutralizada, que os instrumentos tradicionais não conseguem resolver. Né? Então, quando você tem problema de distorção, você deve buscar uma second best solution. O controle de capitais aí entra como second best solution. Tá? Por favor. Avaliação final. Agora estou realmente terminando. Primeira coisa, quer dizer, o programa de pesquisa de revisão do novo consenso mantém intacto o núcleo firme, quer dizer, não houve uma revolução, não significou uma ruptura, né? Com manutenção do regime neto de inflação como estrutura de governança da política macroeconômica e algumas mudanças no cinturão protetor, o questionamento da regulação microprudencial, a hipótese de mercados, questionamento da hipótese de mercados eficientes, equivalência ricardiana, etc, etc. Mudanças podem ser vistas como regressivas, no sentido de que, ou seja, não são mudanças progressivas, no sentido de que mudanças no cinturão protetor caminham, né, de tal forma que poderiam alterar o núcleo firme. Essas seriam as progressivas. As regressivas seriam aquelas, na realidade, uma mudança ad hoc, né, alguns relaxamentos e algumas hipóteses acessórias, mas que não vai significar em nenhum momento, como a própria citação do Minsky coloca, né, estamos reafirmando o novo consenso. Né? Por favor. Uma segunda questão, né, não há uma visão, como eu tentei mostrar, uma visão homogênea dos economistas do mainstream quanto à revisão do novo consenso. Há posições mais flexíveis, como a do Blanchard, favorável à utilização de instrumentos acessórios, uma taxa de inflação mais elevada, uma política fiscal anticíclica, a utilização de uma regulação macroprudencial,
e outros uma posição mais rígida, como a causa do Taylor, favorável à manutenção do núcleo protetor original. No meio deles tem as outras posições do Minsky, do Bernanke, do Woodford, né, um pouco mais no meio entre os dois. Por gentileza. E, por último, não nos propomos a fazer isso, né, nesse artigo, isso é um outro artigo que a gente está escrevendo, a gente está olhando a coisa do ponto de vista da crítica interna, né? Você tem toda uma crítica externa, né, feita por economistas heterodoxos, né? Por exemplo, o trabalho do Tom Peley, por exemplo, no sentido de chamar a atenção que, na realidade, a revisão do novo consenso macroeconômico representa o que o Peley chamou de um ghetto part economics, ou seja, mudança para manter tudo igual, mantendo a essência do novo consenso macroeconômico. Por que o ghetto part econômico? O ghetto part é um filme do Visconti, do Tino Visconti, né, que eu assisti esse filme há uns 20 anos atrás, não me recordo tanto, mas de que lá num reino lá da Itália, o rei decidiu fazer algumas mudanças, falou, não, vamos ter que mudar alguma coisa, senão a gente não consegue manter as coisas como estão, né? Então, a ideia de que as mudanças do novo consenso ainda estão presas a premissas básicas do velho modelo, ou seja, o benchmark continua sendo livre mercado, neutralidade da moeda, etc., que ele entende como inadequada para entender a realidade atual. No longo prazo, tudo permanece como antes, enquanto que no curto prazo, políticas monetárias não convencionais e política fiscal podem ser necessárias para conter uma recessão mais profunda. É isso. Obrigado. Parabéns, professor, pela brilhante apresentação. Vamos passar, então, à sessão de perguntas. Eu peço a gentileza que cada um se identifique e indique a instituição, só alertando que nós precisamos ser um pouco breves em função do adiantado da hora. Primeiramente, levantou a mão o doutor Carlos Eduardo de Freitas, presidente do Corecon. Depois, professor Oreiro, professor João. Carlos Eduardo de Freitas, sou economista do Banco Central do Brasil, aposentado. Atualmente eu exerço as funções de conselheiro do Conselho Regional de Economia. Em primeiro lugar, professor Luiz Fernando de Paula, parabéns. Excelente a sua apresentação, excelente conferência, muito útil e muito proveitosa, principalmente para um economista, ou também para um economista como eu, que sou um prático, sou um practitioner. Eu não sou um acadêmico, sou um economista que pratica a economia. Eu vou fazer algumas perguntas mais objetivas, talvez um pouco pedestres, se me permite. É o seguinte: primeiro, você colocou todo um quadro, vamos dizer, da revisão metodológica do novo consenso macroeconômico. Não ouvi a sua opinião exatamente sobre cada item. Não ficou claro para mim. Então, eu vou pedir agora a sua opinião a respeito de alguns itens importantes. Você tocou en passant se o Banco Central, uma questão se deveria se dedicar apenas a se preocupar com a inflação ou também com o nível de atividade. Nos meus longos anos no Banco Central, eu nunca vi uma diretoria se preocupar só com a inflação. Seria uma grande surpresa, que é óbvio que ela tem que se preocupar com a atividade. Não existe isso. O negócio está na lei, isso é bobagem. A diretoria é óbvio, porque ela vive no mundo, ela não vive numa redoma fora do planeta. Mas eu queria ouvir a sua opinião. A questão da política financeira junto com a política monetária. No segunda metade dos anos 90, no auge da visão ortodoxa no Brasil, houve alguns movimentos para separar a parte de fiscalização financeira, fiscalização bancária, do Banco Central. Eu vou usar o adjetivo felizmente, o Banco Central resistiu a isso. Seria uma enorme bobagem, porque é óbvio que a política financeira tem que estar. Eu não vejo como uma diretoria do Banco Central atua sem ter a fiscalização bancária junto, para saber o que what's going on no mercado financeiro e no sistema bancário.
E é fundamental, porque a estabilidade financeira está junto. A função do Banco Central não é inflação, claro, a estabilidade é o equilíbrio macroeconômico que ele tem que olhar em última análise. Isso tem inflação, tem balanços de pagamentos, como você mencionou, eu vou colocar agora, e tem o sistema financeiro, pega todo esse ano. Eu queria ouvir a sua opinião, já dei a minha, mas eu vou dar. Finalmente, você falou na parte de câmbio, medidas micro e macroprudenciais. Realmente, eu não consigo distinguir micro e macroprudenciais, tentei, não consegui, está acima da minha capacidade cognitiva. São medidas prudenciais que o Banco Central usa, né, dependendo das circunstâncias. Porque como é que você faz política econômica? Você vê o que está acontecendo e vê o que você pode fazer e faz. Quer dizer, não tem regra, principalmente para a crise, não tem o manual da crise, não existe isso. Você vai vendo, você chega de manhã no banco e vê o que dá para fazer e você vai fazendo. É mais ou menos assim isso, nos momentos mais urgentes que nós vivemos. Não, se a crise é relevante, ela está lá direto, mas ela, onde está pegando fogo é no Banco Central, exemplo, início dos anos 80. Né? Eu, pessoalmente, vivi isso intensamente. Né? Então, eu chegava no banco de manhã, 8h30 da manhã, 3 horas da tarde era o meu longo prazo. Eu ia ver se eu resolvia os problemas. Quando chegava um assessor para me dizer, não, isso aí é para as 5 da tarde, 9 horas da manhã, não vou pensar nisso. Então, ou seja, a pessoa vai dizer o seguinte, as medidas prudenciais são fundamentais. Se é micro ou macro, realmente eu não sei, mas nem estou muito interessado. Mas é claro, você citou o caso do câmbio. Muitas vezes tem que entrar, quer dizer, claro, muito bom o seu exemplo, e de repente você tem que pedir aos bancos mais capital para operações de câmbio. E aí você, então, e vai por aí afora. Eu queria pedir a sua opinião, então, sobre as medidas prudenciais, se devem estar juntos ou não. Esses eram os pontos. Bom, vou encher um pouco o saco do Luiz Fernando. Volta naquele slide ali do núcleo protetor e do núcleo duro e do cinturão protetor. Pode ser o primeiro ou o segundo, tanto faz. Pode ser esse, tá? Essa distinção entre, na verdade, não é núcleo firme, é núcleo duro, né? E cinturão protetor, ela vem do Lakatos, na definição dele de competição entre os paradigmas de pesquisa, etc, etc. Como o Lakatos definiu núcleo duro se constitui naquele conjunto de proposições não refutáveis de um paradigma científico. Ou seja, aquilo ali não é objeto de investigação empírica. Tá? Bom, o problema é que tanto nesse teu quadro de síntese como no outro, você está colocando um monte de modelos que são objeto de investigação empírica. Por exemplo, a tese do Banco Central Independente é alvo de investigação empírica. Quer dizer, dizer que isso faz parte do núcleo de proposições não refutáveis, você está equiparando a tese do Banco Central Independente com a tese, por exemplo, de racionalidade substantiva da teoria neoclássica. Isso sim não é objeto de discussão. Ou seja, para quem quer ser neoclássico, aceita a maximização. Se você não aceita, você não é neoclássico. Tá? Mas dizer que, outra coisa, inflação como um fenômeno monetário, você tem vários estudos empíricos que investigam a neutralidade ou não da moeda, no curto e no longo prazo. Então, isso também não faz parte do núcleo de proposições que não são refutáveis empiricamente. Então, eu acho que na tipificação dos elementos que compõem o núcleo duro, tanto nesse quadro de síntese como no anterior, você está incluindo coisas que não devem estar. Tá? Eu acho que, no caso, o núcleo protetor é um modelo de equilíbrio geral estocástico dinâmico Aero-Debré-Mackenzie. Ok. Tá? Mas aí dizer a taxa natural de desemprego, isso é objeto de investigação empírica. Mesmo a hipótese de expectativas racionais, você pode dizer que também você tem testes empíricos para saber se as expectativas são ou não são racionais. Tá? Então, me parece que essa tipificação que você faz do que constitui o núcleo duro, o que constitui o cinturão protetor, eu acho que ela está sendo indevidamente feita com base no conceito do Lakatos.
O outro ponto se refere já à revisão do novo consenso, quando você coloca que, segundo Taylor, se os países tivessem usado a regra de Taylor no período 2002, 2005, então a taxa de juros teria sido muito mais baixa. O problema é que, naquele momento, havia um debate sobre qual era o novo valor da taxa natural de desemprego ou da NAIRO. Né? O argumento que, inclusive, o Greenspan utilizava naquele momento era de que não haviam pressões inflacionárias relevantes na economia americana, o que indicava que a taxa natural de desemprego, ou NAIRO, ela tinha reduzido significativamente com respeito à década de 90. Inclusive, no livro do Greenspan, A Era da Turbulência, ele dá uma série de razões do porquê que a taxa natural de desemprego teria diminuído. Uma das razões foi a queda do Muro de Berlim, que teria feito com que um enorme contingente de trabalhadores do leste europeu ingressasse no mercado de trabalho mundial, o que reduziu a pressão salarial em diversos países do mundo, por exemplo, na própria Alemanha. Tá? Quer dizer, a política de moderação salarial que foi feita durante o governo Gerhard Schröder na Alemanha foi possível de ser negociada com os sindicatos em função da pressão que as indústrias alemãs colocaram sobre os sindicatos de que, se não fosse feito o acordo de moderação salarial, elas simplesmente iam se instalar na Polônia, na República Tcheca, na Hungria, etc. etc. Então, eu acho que a questão da regra de Taylor, de por que a taxa de juros não correspondia ao valor da regra de Taylor, tal como Taylor propôs no início dos anos 90, está muito relacionada com um debate que ocorreu na época a respeito do real valor da taxa natural de desemprego. O argumento usado por Greenspan e outros era de que a economia mundial havia passado por um processo de transformação durante a década de 90 que levou a uma redução da taxa natural de desemprego, o que permitia, então, que você praticasse taxas de juros muito mais baixas, mesmo e sem gerar pressões inflacionárias relevantes. Sí, muito brevemente. ¿Há alguma possibilidade que o debate atual redefina de alguna forma esa relación de fuerzas entre New Keynesians, nuevos clásicos y economistas más heterodoxos? Porque si a gente acompanha na imprensa as coisas que estão escrevendo Paul Krugman, Stiglitz, como a presença, digamos assim, de posições mais heterodoxas, mais combativas, por dizer de alguma forma, há um mainstream, ainda partindo de filas que são de economistas convencionais, é muito mais intensa que antes. Então, a pergunta é se você vê alguma possibilidade de que essa rigidez, de alguma forma, que tem a nossa profissão em abordar estes temas macroeconômicos, se esteja relaxando, de alguma forma. Esta flexibilização do cinturão protetor possa, eventualmente, levar a um debate teórico mais arejado. Porque o que o Carlos Eduardo falou é exatamente assim. A gente vê um mundo acadêmico onde a rigidez do approach teórico é extremamente forte, e um mundo da política econômica que, na verdade, acho que o Krugman falou alguma vez, na hora da crise, todo mundo vai para a ISLM e se acabou a história. Né? Ninguém vai ver se o cara faz expectativas racionais, está otimizando temporalmente daqui a um infinito, etc. Isso é. Fez aqui um detour, aí, um tour de força para pegar esse debate que é extremamente complicado, a tentativa de fazer esse quadro usando a metodologia do Lacasse, programa de pesquisa, um esforço que ajuda a organizar esse debate de forma muito consistente, eu acredito, embora cobre também aqui como do colega a questão da tua posição pessoal. Só vou fazer duas observações bem rápidas. Um do ponto de vista metodológico, seguindo um pouco o que o Oreiro falou, que é um
debate crítico em relação à metodologia do programa de pesquisa do Lakatos. A questão dessa divisão, ela supõe a existência de experimento crítico. Ou seja, que tu dirime dúvidas do ponto de vista do cinturão protetor, fazendo testes estatísticos, experimentos que validam ou não validam. A gente sabe que essa ideia que o conhecimento vai evoluindo na medida que a evidência empírica avança, pressupõe essa ideia de ter experimentos críticos na área de economia, que é uma coisa que é um debate... O experimento natural vem muito... Ele não é conclusivo. E que não existe. Então, isso cria... Mas é sempre depois, Luiz Oreiro, a posteriori. Ou seja, tu pressupõe aí uma ideia de irreversibilidade temporal de processos históricos que estão vinculados à economia. Então, nesse sentido que tu não tem um experimento crítico, um experimento natural. Tu não reproduz isso. E isso aí é uma limitação desse modelo metodológico do Lakatos. Que na verdade, em última análise, tu tem um modelo metodológico